Oi, pessoal. Hoje eu quero trazer para vocês uma decoração em vidro. Eu não vou pintar a tampa aqui, já vou falando, porque ela já tá preta. E eu vou fazer uma decopagem com galinhas. Eu imprimi essas galinhas em papel comum, tá? E eu vou passar uma camada de goma laca em todas as imagens aqui, para impermeabilizar, para depois a gente poder fazer a decopagem bem certinho. Estou usando um pincel macio. Aí a gente aguarda a secagem e faz no verso também. Vamos proteger aqui o gargalo do vidro com a fita crepe para proteger na hora que nós formos passar o primer. Eu vou aplicar o primer, não gosto muito da tinta chalk, né? Mas você pode passar a tinta chalk também. Eu estou usando um batedor pequeno para uniformizar bem o vidro todo com o primer. Precisa do primer, tá? Antes de você passar a tinta, senão ela não adere. Eu não gosto muito da tinta chalk porque ela resseca muito no vidro depois. Aí é para não perder a tinta, então eu prefiro utilizar o primer mesmo. Aqui, depois de seco, eu não vi necessidade de aplicar uma segunda camada de primer, tá? Então eu já vou medir aqui onde eu vou aplicar a tinta preta, eu vou separar. Eu vou passar a fita novamente ali centralizado, onde eu vou aplicar, separar, né? A tinta preta com a tinta branca. Então, para não borrar todo o vidro, eu vou colar aqui essa fita crepe, tá? Então, eu dividi bem certinho ali. E a tinta preta, eu vou usar a tinta preta PVA. Eu vou aplicar, começando ali do fundo da garrafa, um pincel médio, médio ou pequeno, macio. Eu aplico a tinta com o pincel e depois eu venho com o rolinho. Eu sempre faço esse mesmo procedimento quando eu vou pintar. Depois que secou a tinta, eu percebi que eu precisava de mais uma camada da tinta preta para ficar bem uniforme, bem bonitinho. Então, fiz a mesma coisa. Passei o pincel e vim com o rolinho. Agora que secou a tinta, nós tiramos essa fita crepe. Aqui é o seguinte, a hora que eu estava ali tirando a fita, eu percebi que ela arrancou um pouquinho do primer. É normal acontecer isso, tá? Quando a fita às vezes cola muito, né? Eu vou utilizar essa mesma fita agora para a parte do preto. O preto já está bem seco, tá? Então eu vou colar agora por cima do preto para pintar a parte branca. Assim fica bem separadinho, a gente não tem perigo de borrar depois, né? O preto ali com a tinta branca. Eu vou consertar ali onde foi arrancado o primer, né? Sem querer, na fita. Muito fácil, você vem com um pincel macio bem pequeno, dando batidinhas ali, por cima mesmo do primer já utilizado, ali onde ficou o vidro. E não tem segredo, passa o primer, deixa secar novamente, e aí é só vir com a tinta depois. Espera secar bem o primer, aqui já secou. E eu vou fazer o mesmo procedimento agora com a tinta PVA branca, na parte de cima da fita. E a mesma coisa, vou utilizar o mesmo pincel, aplico a tinta por etapas, né, para não ficar ruim.
aplico a tinta e depois eu venho com o rolê. Aí eu deixei ali secando a tinta, enquanto isso eu vou recortar as galinhas. Vou recortar bem rente, para não deixar nenhum papel branco em volta, para não ficar feio. E agora que já secou a tinta, nós vamos tirar a fita, ali onde estava, no preto, né? E olha que graça que ficou, bem separadinho, as duas tintas. E nós vamos fazer a decopagem com a cola gel. Gosto muito de utilizar a cola gel para fazer decopagem. As galinhas estão bem bonitinhas aqui. Eu vou passar com um pincel macio. O mesmo que eu estava aplicando as tintas, eu estou aplicando o mesmo pincel. Então, você passa a cola gel na figura e centraliza ali onde você quer colar a galinha. Tô colando ela assim bem no centralizado ali entre o preto e o branco. Eu colo, depois venho com plástico para alisar, para não ficar bolha nenhuma, eu aliso bem. Eu tô mostrando só um vidro, mas eu tô fazendo um joguinho com 4 vidros, tá? Então, cada vidro vai 2 galinhas, uma marrom e uma preto e branco. Então eu vejo onde fica uma encosta da outra ali, centralizo e faço a decopagem. Agora eu quero fazer um sombreado, eu vou utilizar tinta PVA caramelo, um pouquinho de água e um pincel chanfrado pequeno. Você molha o pincel, a pontinha, e vem com um pouquinho, um pinguinho só de tinta. E vem passando a tinta em volta da galinha toda. E depois também eu faço uma margem, ali onde está entre o preto e o branco, para ficar um sombreado, deixar um acabamento mais bonitinho. Não tem segredo, vai bem com calma, passando o pincel sempre ali na ponta do pincel chanfrado. Se você não quiser utilizar o pincel chanfrado, utiliza um pincel macio bem pequenininho, tá? Como eu falei no começo do vídeo, a tampa do meu vidro já é preto, mas como ele ele é preto, mas ele é muito liso, não dá para fazer as bolinhas com a tinta PVA porque ela vai soltar. Então eu vou fazer as bolinhas com o primer. Se você não tiver o pinta-bolinhas, pega o cabo de um pincel, você molha na tinta e dá uma batidinha, bem de leve assim. Com o tempo você vai pegando a prática ali, rapidinho você faz, tá? Então eu tô utilizando aqui o primer, porque é muito lisa a tampa. Já aqui, como é tinta sobre tinta, nós podemos fazer as bolinhas com a tinta PVA branca. Faremos bolinhas brancas na parte preta do vidro. Vamos começar por baixo, pelo fundo do vidro. Mesma coisa. Aplica pinta bolinhas na tinta e dá uma batidinha no vidro. A mesma coisa na parte branca, só que na parte branca você vai fazer bolinhas pretas.
Agora que o nosso vidro já está pronto, eu vou aplicar goma laca para impermeabilizar. Eu vou aplicar 2 demãos de goma laca. A goma laca, ela vai ajudar, porque como essa peça vai ficar na cozinha, não dá para lavar, né? Porque é uma peça artesanal. Mas a goma laca, ela protege bem. Até para você passar um paninho, ou até assim, tirar alguma gordura ali, né? Porque como vai ficar na cozinha com temperos ou alimento dentro, né? Então, você precisa limpar depois o vidro, né? Então, o ideal é a goma laca. Eu vou aplicar 2 demãos de goma laca. E para finalizar o trabalho, vamos tirar essa fita aqui que colamos no início, né? No gargalo ali para não borrar. Tiramos a fita e nós vamos fazer um acabamento final. O acabamento bem simples, eu vou utilizar fita de fio de sisal e 2 bolinhas. Essas bolinhas aqui, elas são baratinhas. E o acabamento ficou assim, gente. Olha que gracinha que ficaram esses vidros. Eu fiz 4 desses pequenos e também fiz alguns grandes. Esses grandes aqui, eles... Olha só que bonitinho que ficaram. Joguinho, né? Pra você colocar na cozinha. Esses grandes aqui, eles já estavam com essas decoração de biscuit. E aí eu pintei em volta somente, né? Porque eu não fiz aquele trabalho ali, ele já estava do biscuit, mas eu pintei em volta para fazer o joguinho. Não ficou bonitinho? Ficou uma graça, né? Esses grandes aqui você pode colocar bolachas, chocolate, doce, os pequenininhos também. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like. Aqui sempre temos diversos vídeos de artesanato.